comecei a gostar e entender o Natal depois que meu filho nasceu. Porque eu cheguei a odiar o meu pai durante 30 e poucos anos. Eu persegui, na época, o meu pai como repórter policial pelo ódio que ele nos deixou numa data que não era. Ele falou assim, pô, tanta data para esse nos deixar, ele vai fazer isso no dia 24 de dezembro, quando quando eu tinha 3 anos de idade. Sumiu e nunca mais voltou. Você nunca achou seu pai? Foi uma longa história. Depois nos encontramos, depois foi tudo certo, mas foram longos anos de ódio mesmo. Onde eu não entendi que ele tinha que ter ido embora, que ninguém é obrigado a amar ninguém. Eu não sou obrigado a amar você. Você não é obrigado a me amar. Tem hora que não dá, então ele tinha que ir. Só que isso me perseguiu durante muito tempo, Sônia, muito, muito. E eu cresci com essa revolta do porquê ele ter feito isso com a minha mãe e comigo. Mas quando você se torna pai, e quando a vida começa, aí você vê que o grande livramento para você ser feliz é você perdoar. Sim. É entender que nós não somos obrigados a muita coisa, mesmo quando a gente provoca a dor nas pessoas, as deixando ou não caminhando com elas. Eu digo que tudo isso foi o grande fruto do que meu pai não fez, de ter me tornado sozinho o Geraldo Luiz. O que você aprendeu com a sua mãe que você leva para a vida até hoje? E se você verdadeiramente, se tinha motivo e se você perdoou seu pai? Se você superou essa história? Eu superei que quando eu me tornei, assim, repórter policial, a minha mãe falou assim, ó, o seu pai, e eu falava assim, falei, não é meu pai, que eu nunca consegui chamá-lo de pai. E meu pai era um negão, meu pai era o sósia do Jair Rodrigues. Olha. Idêntico, todo mundo, o Jairzão. Baiano, mecânico de manutenção, mas ele não queria um filho, meu pai não queria homem. Depois disso muito tempo ele queria, o sonho dele era mulher. Ele queria, não queria. Então, costuma ser o contrário, né? Então foi uma frustração para ele. Tem um filho homem. Ter um filho homem. Então eu fui uma frustração na época do que ele esperava, do que ele queria, e também por isso que foi embora. Mas a minha mãe chegou e falou assim, o Geraldão tá passando fome, você ajuda tanta gente no rádio, e eu já era o Geraldo Luiz do rádio. Já que você fala tudo isso, por que você não consegue ser o Geraldo Luiz do rádio para ele? E eu tinha comprado uma caminhonete, nunca mais me esqueço. Era uma Pathfinder. Desejo, de caminhonete. O rádio mudou sua vida. E comecei a ganhar, porque eu vendia muito no rádio, muito. Eu vendia. Porque a gente rádio ganha uma de salário de rádio. É uma porcaria. Mas eu vendia muito. Muito. E aí ela me deu o endereço e eu fui e levei 3 cestas básicas. Foi aí que eu descobri que eu não poderia estar com ele. Você que é de Limeira, você conhece a antiga Máquinas Zacarias, que tinha lá no Jardim, que tinha a Praça das Palmeiras. Atrás tinha uma pequena comunidade, era não digo favela, mas casas muito simples. E eu com a caminhonete e com a comida atrás, e eu fui, desci e falei, olha, onde que mora o senhor Geraldo aqui? Olha, mora lá. E quando eu desci, eu comecei a ouvir um barulho de... Isso me chamou a atenção. Barulho de panela batendo. Quando eu desço a vielinha, e aí uma casa pior do que aquela que eu e minha mãe morávamos. Quando eu olho, lá tem uma placa, conserta-se panelas. Quando eu olho, eu levantei, aí na hora que eu levantei assim, eu fiz assim. Aí eu olho o Geraldão sem camisa, 3 crianças do lado dele com um monte de panela, e ele com a panela, consertando a panela. Veio assim para mim no meu entendimento de vida. Se ele tivesse ficado, talvez eu estivesse aqui consertando panela. Eu já não seria o Geraldo do rádio. Sim. Ele tinha que caminhar com a família dele, do jeito dele. Não por ele consertar panelas, não é isso. Mas aquilo que eu queria já para minha vida. Estaria distante do seu sonho, não. né? E aí ele, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Nada. É por isso que eu falo, né? Às vezes eu arrebento com a tua vida
Mas depois, quando você me encontra, você vai falar, mas como assim? Como se nada tivesse acontecido, como se ele nunca tivesse ido embora, como nunca tivesse sido abandonado. Como nada que eu culpei quando eu fui parar no orfanato, que a minha mãe precisou me colocar na casa das crianças em Limeira, porque não tinha condições dela ficar durante o dia comigo. E ela me deixava lá às 6h30 da manhã, e só quem já ficou em orfanato, meus queridos, sabe o horror que é. Não vem com essa história que o orfanato cuida, mas vocês sabem perfeitamente o que acontece. Todos vocês sabem o que é um corredor. O que é um corredor e o que é uma noite no orfanato. E eu persegui, até quando eu fui repórter policial, meu pai abriu uma casa de jogos e ligaram na rádio e falou assim, olha, você é o combatente aqui, você denuncia tanta coisa, teu pai lá tem uma casa de jogos, e por que você não denuncia? Peguei a polícia, que eu andava junto com a polícia. Meu Deus. E com o gravador, a televisão no meu gravador. Ó, estamos chegando numa casa de jogos aqui, foi a primeira vez que eu encontrei o Geraldão. Sabendo que era seu pai? Aí a polícia, papá, não sei o quê, pegou 2 menores e aquele negócio de carteado, não sei o que lá, e eu falando. E aí eu cheguei nele com... Eu falei, o senhor sabe que isso aqui é proibido? Que o que está tendo aqui é contradição? Giraldo. E ele sabia que você era você? Sim. Já tinha havido o encontro da Mas panela. agora até misturei, me perdoe. Então isso foi antes Do da encontro. panela. Ah, foi antes Foi. da panela. Foi. Então, aí comecei, depois ele veio e nós começamos a nos aproximar. E eu comecei a entender que a família dele é uma família legal. Quer E dizer, eu- você tem irmãos por parte de pai? Eu tenho.